Então, prefeito, mudando agora de assunto, falando um pouco da Poranga. A Poranga também vive uma situação, já tem algum tempo, né, que as reclamações estão chegando com relação às estradas, e agora foi flagrado, inclusive, um ônibus, desculpa, um ônibus com uma porta amarrada com uma corda. Isso chamou atenção, o assunto foi parar no Ministério Público, Certo. inclusive, eu participei da reunião lá com o Ministério Público e constantemente os moradores de lá me procuram com reclamação de que até denunciam, né? A gente não teve como checar isso. Denunciam, inclusive, que a máquina que estava sendo utilizada lá, que deveria ser utilizada só para o uso lá do pessoal, é utilizada às vezes até na entrada de uma área particular lá. Uhum. E como eu sempre acompanho, eu sei que sempre o senhor faz, não só compra maquinários, como faz licitação com horas de maquinário para atender justamente essas situações. Inclusive, está acontecendo agora uma licitação no valor de 12 milhões de reais para locação de maquinário. Pergunto ao senhor, então, o seguinte, o que está acontecendo, prefeito, nesse caso? Foram as chuvas mesmo? Faltou uma manutenção preventiva? O que aconteceu esse ano que foi tão difícil atender no caso da Poranga e outras regiões das estradas vicinais? Na verdade, nós chegamos a ter um problema em todas as estradas do nosso município. Para vocês terem uma noção, pela primeira vez na história, nós praticamente ficamos com o Vale do Verde ilhado após estourar uma represa. Sim. Né? Boa Esperança, nós ficamos por quase uma semana devido a 3 quilômetros de um problema local sem condições de trafegabilidade, e isso ocorreu em todas as estradas praticamente do nosso município. Sim. Então a questão da Poranga, obviamente nós estamos cientes e conscientes, só que chove dos últimos anos um volume não só de cima dos céus, como também o lençol freático está subindo, e nós temos locais que a gente entra com a máquina e ela atola, porque o terreno começa a virar uma esponja. Então, aos nossos queridos proprietários da agricultura familiar, eu só tenho que pedir paciência, porque eu não tenho o que fazer. Né? Sim. O clima, eu tenho conversado muito com o Sindicato Rural, com o Sadi Beledelli, e a preocupação era conseguir garantir a retirada da safra esse ano. E o que me tirou o sono foi Boa Esperança. Aqueles 3 quilômetros lá, Sim. Lá faltou cascalhar, eu assumo. Lá houve uma falha da nossa equipe e não cascalhar os 3 quilômetros. Tá? Aqui no caso da Poranga não foi falta de manutenção preventiva? Não foi, nós conseguimos cascalhar a Poranga. O problema realmente é o excesso de chuva. E onde a falha, eu admito, Boa Esperança foi falha. Falhamos em 3 quilômetros, causamos um problema muito sério. Sim. Fui lá, chamei a atenção da minha equipe, chamei os produtores e pedi desculpa. Pedi perdão em Boa Esperança, porque tinha máquina, tinha condição e erraram nos 3 quilômetros. Aqui não. Aqui é um problema climático. No Vale do Verde, estourou a represa, muita chuva. Né? E agora, assim que abrir uma estiagem, nós já vamos trabalhar com o trabalho de recuperação. Ponto. Questão das máquinas entrando em particular, Roberto, por favor, a quem está nos assistindo, tendo prova disso, manda, denuncia. Eu sou o primeiro que vou abrir investigação. O Marlon Zanella, que é o secretário de Agricultura Familiar, sabe, ele é vereador. E ele sabe dessa nossa responsabilidade, nós não vamos admitir, não querer, mas mandem materialidade. Sim. Tá? Eu agradeço mais uma vez, eu não quero a coisa errada, e estamos abertos e vamos ser os primeiros a levar no Ministério Público também para as devidas apurações. Ministério Público, inclusive, que foi muito sério quando nós levamos aquela situação da saúde e da cooperativa, entrando com investigação de GAECO e que trouxe logo todas as respostas, que eu agradeço muito. Que eu acredito muito no Ministério Público, eu acredito muito na Justiça. Ônibus porta amarrada, fiquei sabendo, a Lúcia já tomou todas as providências, nós não podemos admitir, porque a gente paga em dia o transporte escolar, e nesse caso é transporte escolar terceirizado, porque a frota nossa é nova, agora inclusive nos próximos dias nós vamos entregar mais 10 ônibus por parte nossa, trocando praticamente os últimos 10 anos para trás, a gente descarta e coloca uma frota totalmente nova. Mas agradeço também a quem assim fez a denúncia, não há problema nenhum, temos que cobrar da terceirizada e eles têm que cumprir, porque, repito, a gente paga e paga em dia, tá? E talvez esse não seja um problema isolado, se houver outros problemas, nos tragam, porque a gestão é enorme e a gente não quer esse tipo de falha, e a Poranga não merece esse tipo de serviço. As famílias que estão lá são famílias trabalhadoras, têm o nosso respeito e precisam de trabalho de qualidade também.